de Minas e Vale do Paraíba, alcançando mais de 80 cidades. Rádio Itajubá, indo mais longe para ficar mais perto de você. Atenção para o top de 5 segundos. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Vem aí mais um campeão de audiência. Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril, o Jornal das 11 está no ar. Muito obrigada pela audiência, obrigada à equipe do Jornal das 11, Valdinei de Souza na técnica. Valdinei, tudo bem? Como é que foi o seu final de semana? Foi bom, né? Maria Paula Feixas na reportagem. Bom dia, Paulinha, tudo bem? Bom dia a todos. Como o dia está hoje? Tá colorido. As manhãs de abril são tão bonitas, né, Maria Paula? Maravilhosa. Ai, que legal. O Jornal das 11 tem patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, da Unimed Itajubá e da loja de móveis Primavera. O Instituto Educacional Livre Ofício fica dentro do SESI, tem cursos técnicos, tem pré-vestibular e preparatório para o Enem e tem também os cursos à distância do Uninter. Unimed Itajubá é a nossa outra patrocinadora recente, Móveis Primavera, que fica lá na rua Antônio Salomão, 191. O Sandro que atende lá. Muito obrigada ao Sandro pelo apoio ao programa. O telefone da loja de móveis Primavera é o 3622-0535. É tão bom comprar um móvel novo para casa, né? Quando eu faço isso, eu fico um dia inteiro olhando para aquele móvel. Falando, ai, que delícia, que a casa fica mais gostosa, tá? Uma impressão de casa nova. Essa loja de móveis Primavera fica ali pertinho do posto Pirulito. Nossa convidada de estúdio hoje é a Bernadette Vilhena. Bernadette é pedagoga e a gente vai conversar sobre dinheiro. É verdade, ela é pedagoga e nós vamos conversar sobre dinheiro. Você vai entender o que tem uma coisa a ver com a outra. E não importa quanto você ganha por mês, será que é possível fazer o dinheiro render, ser suficiente até o dia de ganhar de novo? Convido você a participar do programa. Maria Paula, para participar, além de ligar aqui no 3623-1333, tem Facebook, tem e-mail, tem telepatia, como é que é? Tudo? Isso aí, Celinha. Então, o e-mail nosso é simples, rapidinho, curtinho, é jornaldas11@gmail.com. Lembrando que o 11 é numeral. É só mandar o e-mail que a gente faz a leitura aqui na hora, né? Faz a conversa ao vivo aqui com a Celinha. E no Facebook? Facebook é só procurar lá em cima, Jornal das 11 também, tracinho Rádio Itajubá, que rapidinho aparece a nossa página lá. Para chamar atenção, é um verde e amarelo misturado aí. Tá certo, programa bem brasileiro. E o meu Facebook também, meu perfil, tem gente que interage ali, que é o Célia Renault, só procurar também facinho. Eu quero começar o programa, aliás, antes de começar o programa, quero mandar um abraço muito especial, mas muito, muito mesmo, a todas as mulheres que participaram do 20º Cursílio Feminino de Itajubá neste fim de semana. Aconteceu lá na comunidade Sol de Deus, que é um lugar muito lindo, muito abençoado. E o meu abraço vai tanto para as novas cursilistas, eu fiz amigas nesse cursílio, quanto as que trabalharam. E olha como trabalharam, viu? Mas tudo deu muito certo, uma organização perfeita, um carinho com todas as pessoas que participam deste evento da Igreja Católica. Recebam vocês todas aí meu agradecimento de coração. Se tiver alguma cursilista me ouvindo, pode ligar para cá também, participar do programa. E tem um cumprimento especial depois que você faz esse cursílio, que é Decolores. Então, Decolores para todas vocês que passaram o final de semana comigo. Algumas eu já conhecia, outras eu tive o enorme prazer de conhecer. Um beijo para cada uma de vocês. E está tudo muito bem aqui do lado de fora.
Uma outra informação também, antes de começar de fato o programa, é para quem está ligando aqui direto, pedindo a volta do doutor Luiz Brandão, para que ele volte ao programa. Paulinha, como é que foi outro dia um movimento no Facebook? Vem, Champagne, vem. Foi isso mesmo. Agora é Luiz Brandão. Doutor Luiz Brandão, volta para o programa. Tem um monte de gente ligando aqui na Rádio Itajubá, segundo a Shirley Mariano, nossa companheira aqui de trabalho, pedindo que ele volte aqui. Ele esteve aqui na semana passada, realmente o programa foi maravilhoso e eu me comprometo a trazê-lo de volta. Ele já disse que tem vontade de voltar, eu já mandei o convite e assim que eu puder confirmar a presença dele, eu aviso você aí que está esperando por ele hoje. Bem, as notícias do dia de hoje, terça-feira, 9 de abril, nós vamos saber da jornalista Maria Paula como foi a sessão da Câmara de ontem à tarde. Um dos temas foi a Copasa. Vamos saber o que falaram da Copasa lá na Câmara. Tem outra notícia aí, crianças terão que ir para a escola aos 4 anos de idade em 2016. Notícia do governo federal. Até o fim deste ano, a Elibraz vai desenvolver e fabricar um helicóptero totalmente made in Brasil. E a Maria Paula também vai contar uma história que está na internet, que tem muita gente acompanhando e curtindo literalmente, de uma garotinha que já está há 7 meses sem quimioterapia, sinal de progresso na cura de um câncer raro. Uma garotinha que vive em Itajubá. Maria Paula já fez contato com a mãe dela, inclusive ela deve vir ao programa. E essa informação está na internet, todo mundo curtindo, porque está tendo progresso o tratamento que ela está fazendo em São José dos Campos de um câncer raro. Essas são as notícias de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer pela audiência. Jornal das 11, agora começa de verdade. Vamos lá. Maria Paula, o que você quer começar falando? Hoje eu te deixo à vontade para você começar falando do que você quiser. Hoje eu vou estar livre, olha. Vamos falar primeiro um bom dia para a nossa convidada, Bernadette Vilhena, que já chegou aqui há algum tempinho. Obrigada, viu, Bernadette? Um prazer tê-la aqui. Bom dia, Celinha. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os ouvintes. Nós super felizes de estar aqui, Célio. Acompanho seu trabalho há tanto tempo, então hoje é um dia feliz para mim. Viu? Legal. Obrigada é a primeira vez que que eu te entrevisto, né? Sim. Então, acho que tenho certeza que vai ser um bom assunto. Todo mundo que está nos ouvindo aí vai gostar e pode participar. Maria, qual é a primeira do dia? Celinha, eu vou fazer um resumo rápido e breve da Câmara. Ontem, a sessão ordinária começou às 1h30 da tarde, esse novo horário. Realmente, a gente sente um pouco mais de gente lá, Celinha, nessa nova horário e abertura da Câmara para a população. Mas, então, teve de questão de projetos e votações de projeto, um que chamou a atenção foi... É um projeto que obriga a adaptação dos banheiros em bares e restaurantes do município, para aquela questão de acessibilidade. Apesar de ser lei federal e lei estadual, é preciso essa regulamentação no município, e o projeto passou pelo primeiro turno lá de votação. É de autoria do vereador Robson Vaz. E aí dá um tempo para o estabelecimento se adequar e fazer o seu banheiro ser acessível a, por exemplo, quem usa cadeira de roda, né? Com certeza. Bem... Tomara que isso passe, porque isso é muito importante. Foi aprovado por unanimidade, sem alguma restrição. E tomara que não aconteça dos comerciantes dessa área, daqui a um tempo, dizerem assim, a gente não estava sabendo, vamos revogar essa lei, como aconteceu com as tais sacolinhas, né? Tomara que não aconteça. Acho que como já tem experiência, é só... correr atrás, né, Celinha? Fiscalizar corretamente. Exatamente. E o Thales, gerente da Copasa, Thales Augusto de Noronha Mota, esteve ontem na Câmara. Foi falar sobre exatamente o quê, Maria? Olha, Célia, ele foi convidado pela Comissão de Obras a participar e dar esclarecimentos gerais da Copasa. Desde quadro de pessoal da Copasa, eles questionaram muito a questão de pessoas que estão se aposentando, os funcionários da Copasa se aposentando, a cidade crescendo, como que eles estão suprindo toda essa demanda. Falou sobre tarifa, Paulinha, que é a principal reclamação da população? Falou, Celinha, falou muito de esgoto, né, água, ele fez uma apresentação, até explicou como é a questão, os benefícios que o tratamento de esgoto traz para uma população, com certeza. Óbvio. Mas ele apresentou alguns números que eu vou destacar aqui,
questão de números de ligações de rede de esgoto, Celinha. Ele pediu até essa comparação com a rede de água, mostrando que está aumentando e atingindo toda a cidade. Ele explicou que a cidade inteira já está preparada para ter o esgoto tratado, mas não é a cidade toda que está com esse esgoto em tratamento. Tem aí cerca de 2.000 casas ainda com esgoto sendo lançado sem rumo. Direto no rio? Sem tratamento? Sem tratamento. 2.000 residências? Isso. Mas elas estão pagando a taxa também, igual quem ele já explica que não paga a taxa de manutenção, mas não a taxa de tratamento de esgoto. Entendi. E ele explica também que só nesse primeiro trimestre foram mais de 1.300 pedidos novos de esgoto, comparando aí com 500 novos pedidos de ligação de água. Então, quase 3 vezes mais aí que o pedido de água. E em questão de tarifa, Celinha, que a gente tem comentado muito aqui no Jornal das 11, um dado interessante aqui, Itajubá já atingiu mais de 30.000 casas com a ligação da Copasa. Dessas 30.000 economias residenciais, 54% pagam menos que R$ 39,13. Que é a tarifa mínima? Deve ser, né? Ele engloba tanto a tarifa mínima como o consumo mesmo baixo das pessoas. Então, depois ele faz uma classificação aqui por uso, tal, mas o dado importante é esse: 54% pagam menos que R$ 39,13. Tá certo. Aqui, ó, questão de tarifa social, Celinha, 2.722 casas têm o benefício da tarifa social, que são famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais. E eu só queria destacar aqui, Celinha, 2 moções que foram mencionadas ontem. Uma foi de pesar para o taxista o Silvestre. Certo. E a outra para o Christian, por ele ter assumido a prefeitura durante um período de 10 dias, e isso entrou para a história de Itajubá. Por quê? Por quê? Porque o Christian entrou como o 2º prefeito mais novo da história de Itajubá, depois de Tigre Maia. Ah, interessante isso. Então, o vereador Robson Vaz o congratulou com uma moção. Tá certo. Bem, vou conversar agora com a Bernadette Vilhena, que é... Eu falei no início, Bernadette, você viu que você é pedagoga, mas veio aqui falar sobre dinheiro. Sim. Aparentemente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sei lá, é porque eu conheço pouco desse assunto também. Mas eu queria saber que história é essa? De pedagoga, você entrar nessa área de falar sobre questões financeiras, desenvolvimento humano. Como é que foi sua entrada nessa área? Que parece que, assim, aos olhos de quem está de fora, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vou explicar um pouquinho. Então, eu sou pedagoga, só que sou pedagoga empresarial. Todo o meu estudo, o meu trabalho é dentro de empresas, né? É feito lá dentro. Quando, há um tempo atrás, eu entrava para fazer as consultorias, para ver o que estava acontecendo, às vezes as demandas, né, de baixa produtividade, clima organizacional ruim, eu ia conversar com os funcionários, e as questões financeiras estavam tão presentes, eram muito presentes. Questões financeiras pessoais dos funcionários? Eu não estou trabalhando bem porque eu estou com problema financeiro. Então, isso era muito recorrente. E aí, um tempinho depois, né, e a gente tentava ajudar. Tal. Um tempo depois, eu conheci o Conrado Navarro, do Dinheirama. Certo. Já esteve aqui no programa, inclusive, falando, foi ótimo. E daí, conversando com ele, né, nós achamos muita similaridade no trabalho que ele faz em educação financeira. E há mais de 3 anos eu estou, né, tenho uma seção chamada Pedagogia Econômica dentro do site Dinheirama, onde eu falo sobre comportamento financeiro. Certo? Os motivos da compra, o motivo do endividamento, educação financeira infantil, então todo esse universo financeiro. Então, como pedagoga empresarial, eu vou falar sobre aprendizagem financeira, certo? Aprendizagem de novos comportamentos, ressignificação do dinheiro, certo? O dinheiro, o que é o dinheiro? Vamos dar um significado bacana para ele, vamos entender essa energia necessária aqui, não é? Então eu falo de todas essas questões. O foco é comportamento mesmo, bem comportamental. E você também tem um trabalho no Colégio de Itajubá, além de contribuir, ser colaboradora do Dinheirama, você trabalha no Colégio de Itajubá. O que é que você faz lá, Bernadette? Então, no Colégio de Itajubá, eu sou educadora em desenvolvimento humano, ministrando as disciplinas Relações Humanas e Psicologia do Trabalho, para os cursos de Administração e Técnico de Segurança do Trabalho. É um trabalho muito interessante, que eu levo os meus alunos lá a uma viagem para dentro de si. É um profundo trabalho de autoconhecimento
para a realização de objetivos, para ser mais feliz, mais saudável, mais centrado, né, na sua meta de vida mesmo. Como tem gente procurando isso hoje em dia, né? Eu acho isso bacana. Parece que tem um movimento universal em torno dessa questão. Tanto que a entrevista do Dr. Luiz Brandão deu um ibope danado. Exatamente. Porque ele veio falar sobre isso, sabe? Sobre a gente se conhecer e a gente poder viver melhor, né? É muito interessante. E uma pergunta, eu não sei se existe uma estatística sobre isso, mas pela sua observação, você diria que a falta de dinheiro é um dos maiores motivos de estresse, de irritação, da gente ficar revoltado e não conseguir trabalhar direito e tal? Você acha que a falta de dinheiro está lá no topo do ranking? É assim, a falta de dinheiro, sim, né? Só que não é a falta de dinheiro em si. É onde eu falo da ressignificação do uso desse recurso finito, né? Que a gente tem, que é o dinheiro, né? Muito finito, aliás. Bem finito. Muito finito. Só que nós precisamos entender a nossa vida, os nossos objetivos de vida, né? E o dinheiro está no meio de todas as questões da nossa vida. A gente não pode olhar só para ele. Nós temos que olhar os nossos comportamentos, como a gente lida no nosso dia a dia, né? E para tentar fazer o quê? Que o dinheiro deixe de ser um problema. Ele precisa ser visto como uma oportunidade de crescimento, uma questão a ser resolvida, encará-lo de uma maneira mais tranquila. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Mas é preciso para você não ficar doente, porque realmente a falta de dinheiro acarreta muito estresse, muita confusão, né? Muita irritabilidade, são vários problemas que ocorrem pela falta dele. Você disse que observou que os funcionários das empresas que você dava consultoria produziam pouco porque estavam com problema financeiro, né? E isso, depois, ao longo do trabalho, você percebia que mudava, que eles conseguiam produzir melhor depois que mudava a relação com o dinheiro? Com certeza. Daí, o que eu fazia, né? E hoje eu faço assim, com outras ferramentas do que eu fazia naquela época, até por conta dos meus estudos mais voltados agora para a área de comportamento financeiro. Você vai fazer um autoconhecimento financeiro. É o momento que o funcionário vai ter para se autoconhecer sob a luz do financeiro, olhando o financeiro, certo? Então, você vai trazer as suas contas para o papel, você vai entender como que está isso, porque todo mundo sabe, né, Celinha, que você não pode gastar mais do que você ganha. E todo mundo gasta mais do que ganha, né? Quase todo mundo. Quase todo mundo. É óbvio, muitos, a grande maioria, por necessidade, certo? Entendo perfeitamente que, às vezes, é pura necessidade, né? É uma doença, algo inesperado que acontece, você precisa lançar a mão e acaba se endividando, né? Só que você precisa conhecer isso, colocar suas contas no papel, ter a coragem de conversar com o seu parceiro, com seus filhos sobre o financeiro, que às vezes é jogado muito para baixo do tapete, não quer falar nisso. Isso vai gerando um clima dentro de casa muito pesado. E aí qualquer coisinha que acontece, explode, porque os assuntos não foram bem conversados. Então, a partir do momento que você tinha acesso a esse funcionário, você conversava com ele, você trazia o financeiro dele ali para a mesa, em termos de número, planilha, coisa simples. Ele começava a se reorganizar, ele começava a entender os motivos, por que compra, por que não consegue segurar, por que o filho está querendo tanto aquele bem. E ele se sente culpado porque não vai dar, a gente minimiza isso, explica para ele. Então, aí você vai obtendo melhores, porque ele vai ficando mais tranquilo. E, ao longo dos meses, vai equilibrando o financeiro. Porque não existe mágica, viu, Celinha? Existe trabalho. Eu tenho a impressão que a falta de dinheiro, uma das coisas que ela leva é o alcoolismo. Não é? A pessoa... O que é um contrassenso, na verdade, porque daí você vai se viciar numa coisa e vai piorar a sua vida. Sim. Né? Mas eu acho que é comum de acontecer, né, Bernadette? Eu acho que sim. Porque o que acontece com o ser humano, que eu noto muito, é um trabalho que eu falo muito. Nós precisamos ter o foco, Célia, no ser humano e não no ter humano. E a sociedade atual, ela joga muita luz, ela enfoca muito o ter. Ter o carro, ter a casa, ter o celular, ter a roupa, ter a bolsa, certo? Muda a estação, a cor da moda. E aí, o que eu faço com o meu guarda-roupa? Então, há uma avalanche muito grande para você comprar. Crédito muito fácil, ofertas, né? Não sou contra a compra, é óbvio. Você precisa girar, o mercado precisa funcionar. Só que nós precisamos ter consciência. Precisamos deixar de ser consumista para sermos consumidores conscientes.
Então, quando o ser humano fica muito perdido nesse universo do ter que trabalhar, ter que ter dinheiro, ter que ter a casa, vai ficando um vazio existencial muito grande que você migra para a depressão, para o estresse, para o alcoolismo, para a droga, certo? Tem uma história quem faz aquele caminho de Santiago de Compostela, é na Espanha, né? Sim. Que aprende a viver com o necessário. A gente vive buscando muito mais do que o necessário. A gente tem mais sapato do que precisa, mais roupa do que precisa, mais bijuteria ou joia, para quem tem dinheiro para ter joia. A gente vive sempre buscando mais do que o necessário. Mas se for parar para pensar, o que é necessário para viver e viver bem é muito menos do que a gente consome por ano, por dia, por mês. Não é, Bernadette? Com certeza. Mas aí eu pergunto, como nós vamos sermos fortes para resistir essas as tentações. As armadilhas do consumo. As armadilhas do consumo. A gente precisa ficar muito atento. Na novela das 9, uma personagem que até a gente sorteou um cinto dela aqui, Giovanna né? Antonelli, né? Giovanna Antonelli, que é consumista, né? Ela passa no shopping, ela tenta ficar livre da tentação. Nossa, fiquei rouca. Mas aí ela não. Mas o que acontece com a personagem, te ajudando aqui, né? Se ela tem um nível de frustração, principalmente em relação à família dela, porque ela não consegue ter um relacionamento bacana ali dentro da família dela, ela vai buscar compensação na compra. E aí, no momento primeiro, ela fica feliz. Ai, comprei. No segundo momento, a culpa vem. Certo? Não deveria ter feito isso. Porque coisas não suprem necessidades da alma. O consumismo exagerado é uma das válvulas de escape que não resolvem o problema que a pessoa tem, às vezes trazem outros problemas. Assim como tem gente que fica viciado em droga porque estava com algum problema e acabou se refugiando ali, ou come demais, ou compra demais, o problema continua do mesmo tamanho, aliás, às vezes aumenta, né? Como você disse, a sensação de prazer é só no primeiro momento, depois você vê que você fez uma besteira, né? Mas dá para corrigir isso? A gente aprende a viver diferente, Bernadette? Aprende sim, aprende. Mas é preciso, assim, constância, paciência, dedicação. Casos até de compulsão maior, é óbvio que você vai precisar do atendimento de especialistas, né? Psicólogos, psiquiatras, isso num nível mais comprometedor. Mas, para a maioria, é só ter atenção e entender. Eu acho assim, que o conhecimento liberta. Se você entende como o ser humano funciona, aí você vai ficar atento às armadilhas e vai pensar 2 vezes antes de comprar. Tá certo. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo agora, porque eu queria que você desse mesmo dicas práticas para o dia a dia da dona de casa que está nos ouvindo, do trabalhador assalariado que também está nos ouvindo no trabalho agora, para fazer render esse dinheiro e não criar mais um problema e um estresse e acaba vivendo pior por causa disso. E eu queria aproveitar, antes do intervalo, para saber se por acaso o doutor Antônio Ribeiro, que veio no programa semana passada falar sobre o Naranon, se ele estiver nos ouvindo, ou alguém que o conheça e tenha o contato dele, pedir que ele ligue aqui no programa, porque eu queria saber como foi a reunião do grupo de narcóticos anônimos que aconteceu no sábado passado, lá no CAPS Bezerra de Menezes, no Novo Horizonte. A gente divulgou isso a semana toda e eu queria saber como foi essa reunião do Naranon. E também, se alguém que conheça a professora Norma Coura, que esteja em contato, possa entrar em contato com ela, pedir para ela ligar para nós para saber como foi o dia de conscientização sobre o autismo que aconteceu em Itajubá ontem. Eu estou sem o contato dessas pessoas aqui, mas, às vezes, através do rádio, a gente consegue atrair atenção e pedir que eles nos liguem aqui na Rádio Itajubá. Eu volto daqui a pouquinho, Maria Paula tem mais notícias para nós, e nós vamos saber melhor sobre como gastar o nosso dinheiro sem sofrimento, mudar essa relação que a gente tem com o dinheiro, com a Bernadette Vilhena, que é a nossa convidada de hoje. Até já. Itajubá AM. Em todo lugar. 107,7. 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
Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas, preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622 0535 3622 0535. Acesse nosso site www.moveisprimavera.com. Vestibular à distância do Centro Universitário Uninter. Cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC e liberdade para escolher como estudar. Venha para o grupo que é referência em qualidade de ensino. Agora com 4 novos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras e Gestão de RH. Mensalidades a partir de R$ 230. Aproveite que o Brasil vai bem e as oportunidades estão por aí. Acesse vestibularadistancia.com.br e garanta seu lugar. Vestibular Uninter em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ligue 3623-5068, 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Estamos de volta com o Jornal das 11. A partir de 2016, as crianças deverão ser matriculadas na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Para atender a essa obrigatoriedade de pais e responsáveis, as redes municipais e estaduais deverão se adequar dentro do mesmo prazo para acolher alunos de 4 a 17 anos. O fornecimento de transporte, alimentação e material didático também será estendido a todas as etapas da educação básica. Essas mudanças são determinadas por uma lei que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, publicada no Diário Oficial na sexta-feira passada. A lei também estabelece que a educação infantil, que contemplará crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, será organizada com carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por, no mínimo, 200 dias letivos. O atendimento à criança deve ser, no mínimo, de 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 para a jornada integral. Isso já valia para o ensino fundamental e o ensino médio. Maria Paula, tem informação aí a respeito de da Mali, de uma aluninha lá do projeto Mali Formare, que conquistou uma coisa bacana, bolsa, né? O que foi? Uma bolsa legal. Primeiro é destacar esse projeto Mali Formare, né? Que é uma capacitação para os nossos jovens. A Mali faz toda uma seleção de jovens que necessitam desse acompanhamento inicial aí na hora de entrar para o mercado de trabalho. E o que acontece? A aluna aqui do Mali Formare, ela chama Alana Silva Pereira, ela ganhou uma bolsa para estudar ali em Santa Rita de Sapucaí. Ela vai estudar na FAI, né, que mexe com tecnologia também. E o que isso traz para a Mali? Que a Mali virou a maior conquistadora de bolsas através desse projeto. A Mali Itajubá, né? A Mali Itajubá. O Formare legal. Atende o país inteiro, né? Todos os projetos de várias empresas participam do Formare. E a Mali atingiu esse destaque. Foi a empresa que está mais ganhando nesse concurso de oferecer bolsas aos nossos jovens. Muito bacana. Você me falou da Mali, eu lembrei da Santa Casa. Tem uma notícia aí a respeito do deputado estadual Ulisses, que está buscando apoio para a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá? Celinha, a gente tem acompanhado desde fevereiro a situação da Mali, da Santa Casa, me desculpe, e a gente sabe que a Santa Casa procurou o deputado, apresentando diagnóstico naquela situação, naquele período que ela perdeu um grande apoio de uma empresa. Então, o deputado Ulisses Gomes esteve no Rio de Janeiro, visitando a ação Medvida, na companhia dos representantes da Santa Casa, que é o Estevão José e o Sandro Macelli, e foi tentar buscar esse apoio para a instituição, Zelinha. Segundo ele, o objetivo foi buscar parcerias para ampliar os investimentos e continuar garantindo uma gestão de qualidade mais humanizada na Santa Casa de Itajubá. A gente faz votos de que essa visita do Ulisses traga resultados, mesmo que a Santa Casa
merece e está precisando. Vamos fazer um programa sobre a Santa Casa aqui, Maria Paula, depois puder convidar o Sandro, o Marcelo e o Estevão para vir aqui. É uma instituição importantíssima, que presta um serviço importante para a nossa cidade, e numa oportunidade a gente traz o pessoal da Santa Casa aqui. Sobre o doutor Luiz Brandão, que está sendo pedido aqui, ele fez um comentário aí no Facebook, né, o Maria Paula, não sei se ele está nos ouvindo agora, mas ele fez um comentário sobre o fato de eu ter convidado ele voltar aqui, porque tem muita gente pedindo a volta do Dr. Luiz Brandão ao programa. Olha, Celinha, ele só confirmou o sucesso, foi grande mesmo. Aí ele fala assim, ó, também recebi quase 50 e-mails e mensagens pedindo para que eu volte o mais rápido possível. Aí ele faz um elogio, Celinha, o seu programa atinge um público bem grande, parabéns. Como disseram vários pacientes a ele, você é perfeita nessa arte de entrevistar. E ele concorda inteiramente com os seus pacientes. Epa, então ele beleza, pede para voltar o mais rápido possível e deixa um abraço a toda a equipe aqui da Rádio Itajubá. Tá certo. Eu mando um abraço também para a Tatiane, que está nos acompanhando. Dê colores para você, Tatiane. Não sei se você acompanhou o início do programa, que eu mandei um abraço estendido a todas as mulheres que participaram do 20º Cursílio de Itajubá, 20º Cursílio Feminino de Itajubá, que aconteceu nesse final de semana, e eu pude participar graças a Tatiane, que me fez esse convite, que eu aceitei prontamente, e muito pelo contrário, não me arrependi nada, foi maravilhoso para mim. Bernadette Vilhena é nossa convidada de estúdio, é pedagoga empresarial, e eu queria que a Bernadette desse umas dicas práticas mesmo, porque a gente sabe que a gente gasta mais do que deve, mais do que tem, a gente vai se enrolando, vai pedindo dinheiro emprestado, vai fazendo crediário aqui e ali, acaba se complicando, e isso gera estresse, gera desestrutura familiar, gera um monte de problema. Mas, Bernadette, tem dica prática assim, que você aconselharia para a gente começar hoje, não é nem amanhã, é hoje? O que a gente podia começar fazendo para nos reorganizar financeiramente? Você ter consciência de como está a sua vida financeira, certo? Então, para quem não tem o costume de colocar as contas no papel, uma dica interessante seria você pega um caderno, pega uma folha, ou mesmo quem gosta de tecnologia, vai no computador, coloque lá todas as suas despesas mensais. Tudo que você precisa pagar. Até o chicletinho que a gente compra no boteco? Não podemos desprezar valores pequenos. Uma das armadilhas é assim, vou comprar uma calça, prestaçãozinha pequena. Ok, você não anota. Aí você passa alguns dias, você vê uma bolsa, você fala, cabe no meu bolso essa prestação, é pequenininha. Não anota. No final, essas várias prestações menores formam um montante grande. É onde você compromete o seu orçamento. Então, por isso que é muito importante você anotar tudo o que você gasta. Mas tudo mesmo, até uma coisinha pequenininha. Sim, como é interessante. É interessante. Você pode assim, reservar um dinheiro por mês para essas miudezas. Para o lanche dos filhos, o sorvete do final de semana. Mas você precisa ter noção, Célia. Porque se você não tem noção de quanto você está devendo por mês, você se perde nas contas, onde o endividamento ele fica muito fácil, certo? Então, primeira coisa, coloque as contas no papel. No primeiro momento pode doer, não é fácil, certo? Você colocar. Muitas pessoas se assustam, não sabia que tinha tanta coisa para pagar. Deixa eu fazer um parêntese aqui antes de você continuar. Estou pensando em quem fuma, se for colocar no papel todos os maços de cigarro que compra, anotar num caderninho, vai ver o tanto de dinheiro que vai para o ralo. Né? Aliás, vai para o ralo, não, vai em forma de mancha preta no pulmão. Né? São muitas substâncias tóxicas, né? Comprometendo a sua saúde, né? Seriamente. Então, seria algo assim, motivador, né? Você coloca quanto que você gasta com fumo por mês. Então, vamos tentar solução para esse vício, né? E para deixar as suas despesas mensais mais leves, né? Então, colocando as contas no papel, você vai ter uma noção do que está acontecendo na sua vida financeira, né? E onde você precisa, assim, puxar o freio de mão. Porque, como você falou mesmo um tempo atrás, aí, né? Nós temos muita coisa. A gente não precisa de tanta coisa para viver. Dá para esperar. Dá para esperar você juntar um dinheiro e comprar um bem à vista e ter um desconto muito significativo do que você comprar em várias prestações e pagar até quase o dobro daquele bem. Porque o problema das pessoas é que elas não somam. Você vê 12 vezes de tal.
Você pensa só no valorzinho só mensal, no valor né? mensal. Multiplica isso para você ver no final quanto você está pagando. Então, determinados bens de consumo é quase o dobro. Então, pense nisso, né? Então, tente ter essa disciplina de guardar um dinheiro, economizar para comprar à vista. É tão bom, você compensa mais mesmo. Compensa. Então, ter paciência, esperar guardar o dinheirinho, em vez de pagar em 24 vezes, e lá a hora que completar o dinheiro, pagar à vista. Ou até em prestações vezes, menores. Né? Menos vezes. Menos vezes. Poder dividir em 3 ou 4, por Isso, exemplo. aí os juros serão menores. Né? Então, o que está faltando na família brasileira é o planejamento financeiro, o planejamento familiar, né? Pai, mãe, filhos, né? Quem vive na mesma casa, vamos sentar e vamos colocar as contas na mesa, né? Vamos discutir planos comuns que a gente quer, o que a gente quer comprar, a gente quer reformar a casa, para envolver todo mundo nesse propósito comum de equilíbrio do financeiro, para poder você deixar o seu financeiro mais leve, certo? Milagres não existem, não é de repente que isso vai acontecer, vai levar algum tempo para você conseguir quitar suas dívidas, né? Algo assim, que endivida muito, que as pessoas se pedem, é o uso do cartão de crédito, ele é muito perigoso. Os juros do cartão de crédito são altíssimos. Nossa, dizem que é a corda mais eficiente para nos enforcar. É o cartão. Os juros do cheque especial e do cartão de crédito. Né? É muito complicado. Porque, assim, paga o mínimo, né? Porque você faz uma fatura X, aí você vai pagar o mínimo por mês. Só que aquele mínimo já vai entrar no bolo e o juro ele vai ficar muito alto. Fica quase que impagável, dependendo do valor que a pessoa deve e o tanto que ela ganha, né? Tem muita gente, né, com superendividamento por conta do cartão de crédito. Eu falo, cartão de crédito é um recurso excelente, ele precisa trabalhar a seu favor. Certo? Então, você comprando, tendo prazo e pagando a fatura todo mês, excelente. Não há nada contra o cartão de crédito. Só que é preciso saber utilizá-lo. Saber utilizar o cheque especial também. Tirar vantagem. Fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. O ideal é ter conta sem cheque especial, né, Bernadette? Sim. Para as pessoas que não conseguem ter um controle mesmo, você precisa, assim, diminuir o limite do cartão de crédito, ou temporariamente suspender o cartão de crédito, não ter cheque especial, porque isso vai te obrigar a puxar o freio de mão, a não ceder à tentação das liquidações. Às vezes a gente compra coisa que a gente não está precisando, só porque a gente vê liquidação. Aí o emocional sai correndo na frente. O ser humano é muita emoção, o ser humano é extremamente emocional. E aí a gente cede, a gente vai, aí eu quero. Aí junta com isso, o ser humano, além de emocional, ele é imediatista. Eu quero aquele bem agora. É verdade. Para já satisfazer aquela vontade naquele momento, né? Bernadette, essa coisa de guardar o dinheiro, ter a paciência para ir guardando um pouquinho todo mês até alcançar o valor que a gente quer para comprar alguma coisa, você aconselha guardar de que forma? É colocar na poupança, deixar na conta corrente ou guardar num cofrinho? Porque eu estou me lembrando aqui dos cofrinhos antigos, eles já tinham essa preocupação de ser um cofrinho que você não tivesse jeito de abrir, de quebrar, né? Você tinha que arrebentar o cofre para você abrir, porque te obrigava a guardar aquilo lá. Hoje eles já fazem uns cofrinhos que você tira a tampinha, fica facinho de abrir, aí você cai em tentação e tira o dinheirinho ali, né? Vai depender do perfil dessa pessoa, né? A caderneta de poupança é legal, porque ela vai render, né, algo para você ali e o dinheiro está seguro ali. Agora, se você conseguir também ter um cofrinho em casa, é legal até para as crianças mesmo. Meu sobrinho nasceu, o primeiro presente que eu dei para ele foi o quê? Foi um cofrinho. Um cofrinho, que bacana, boa ideia isso, viu? Foi um cofrinho, né? E tá lá, né? Na casa da minha mãe tem um cofrinho que ela fez para ele também lá, né? Para introduzir essa cultura na criança, o aprendizado financeiro desde pequenininho. Vamos colocar moedinhas, coisas lúdicas, né? E ela vai desenvolvendo o hábito de guardar para usar para uma coisa bacana ali na frente, né? Então é bacana. Minha filha tem, né, vários ali cofrinhos e ela sabe gerir o dinheiro dela. Ela está desenvolvendo a paciência da espera. Então dá muito certo a educação financeira infantil, assim, através dos exemplos, viu, Célia? Tem uma história que lá no mercado em Belo Horizonte eles vendem um porquinho, um cofrinho de porco que cabe 4.000 moedas de R$1. Nossa.
E aí, sabe esse dinheiro que vai sobrando na sua... Aliás, quase nunca sobra, mas sempre tem moedinha que você ganha de troco. E eles... eu já ouvi história de gente que foi colocando de R$1. Chega no fim do ano, eles têm R$4.000. Só, e é dinheiro que, se você não guardar, você nem vê como é que ele foi. Foi gasto com chiclete, com Coca-Cola, com qualquer coisa, qualquer bobeira. E aí, chega no fim do ano, eles quebram o porquinho e dividem o dinheiro para a família. Às vezes dá uma família que tem pai, mãe e 2 filhos, por exemplo. Pensa bem, você ganhar R$1.000 no fim do ano de cofrinho, que bacana. Ótimo. E eu acho que de uma forma leve, né? Como eu falei, a relação com o dinheiro, ela precisa ter um novo significado. Ela precisa deixar de ser vilã e passar a ser a parceira, né? É preciso saber da realidade. É difícil, sim. Às vezes a gente não ganha o suficiente para suprir as contas. Isso é complicado. A gente precisa aumentar a renda. Às vezes a gente não sabe como. Às vezes o trabalho está difícil. Você não consegue uma colocação bacana. Então, existe tudo isso. Mas tudo é aprendizado. A gente precisa aprender com as situações financeiras complicadas. O que eu posso me tornar uma pessoa melhor a partir de um dinheiro que está muito justo? Né? O que eu posso fazer para ser melhor? O desespero, Célia, é a pior saída. O estresse é a pior saída. As pessoas estão doentes, as pessoas não estão sabendo viver bem. Então, há um nível muito alto de adoecimento, a depressão já às vezes até acaba casamento por causa de problema financeiro. Com certeza. Né? A gente entender a relação com o parceiro, é como eu falo muito. Eu venho de uma formação X em relação ao significado do dinheiro, que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. O meu marido veio para o casamento com a relação que ele teve com o pai e a mãe dele em relação ao dinheiro. Nós vamos formar uma nova família. Precisamos balancear isso aí. Eu vou compreender meu marido vai me compreender, porque são universos diferentes. Então, não existe certo, não existe errado. Vamos parar de brigar, vamos parar de ficar muito nervoso por essas questões. Vamos entender a outra pessoa. Né? Porque, às vezes, é muito fácil, na emoção, a gente já fala, você gasta demais, você é pão duro, você não está entendendo. Vamos conversar? Olha, eu entendo a vida dessa maneira. Olha, na minha casa era assim. Porque, às vezes, as pessoas fazem as coisas, Célia, sem consciência do que está fazendo. Elas fazem no automático. Vai levando. Sem pensar, sem refletir, né? Então, a gente precisa pensar. Né? Eu queria agora saber que dica você daria a quem, por exemplo, não tem um salário fixo mensal. Por exemplo, uma pessoa que vende Avon, tá? É autônoma, ela né? é autônoma, que vende o Avon, ou ela faz doce para fora, faz bolo para fora. Então, não tem um rendimento fixo, que nem o assalariado que sabe que chegou naquele dia, chova ou faça sol, o salário está na conta dele. Quando o dinheiro vai entrando picadinho assim, tem mês que tem muito, tem mês que não tem nada. E as contas delas são fixas, ela tem que pagar água, luz, telefone, às vezes o aluguel, a roupa que o filho precisou, o uniforme do filho. Só que ela não tem o rendimento fixo. Tem um jeito de de se equilibrar, apesar dessa instabilidade da receita? Olha, tem, assim, você, nos meses que você tem, né, um ganho maior, primeiro, você precisa saber quanto é o seu gasto fixo, certo? Pôr no papel. Pôr no papel, de aluguel, água, luz, telefone, celular, o gasto fixo. Sabendo que os imprevistos acontecerão, certo? Mas o fixo é obrigação a gente saber. Então, nos meses que ela tirar, né, tiver um rendimento maior, guardar esse dinheiro. Em vez de gastar? Em vez de gastar, com precaução para um mês futuro. Não se endividar mais na esperança que o mês que vem eu vou ganhar o mesmo tanto, vou ganhar mais. Porque esse falso otimismo, essa euforia é perigosa e é outra armadilha também. Certo? Porque não depende muito de você. Né? Vai que o mês que vem o mercado não está aquecido, você não conseguiu vender o tanto, você vai ter problemas com o seu financeiro. Então, é desafiador para quem é autônomo, né, ter essa estabilidade aí, mas consegue mediante ao planejamento, não tem outra forma. Você concorda que quando a gente deixa o dinheiro na carteira, parece que ele vira purpurina? É melhor não ter ele na carteira, né? Ficar só com o mínimo necessário para pegar o ônibus, por exemplo, não é? Ou se você tiver que comer fora em algum dia, comer alguma coisa na rua,
ter só para aquilo, né? Você pode perceber, se você tem uma nota de R$50, R$20 na carteira, 10, assim, ele demora um pouquinho mais para sumir. Agora, se você tem várias de 2, de 5, ele some mais rápido. Ah, é verdade. Tem isso também, né? Então, são estratégias que a gente precisa fazer para não gastar muito dinheiro, certo? Também desenvolver junto às crianças também outras atividades, assim, de não obrigatoriamente vou sair na rua, vou comprar alguma coisa. Não, vou sair na rua, vou encontrar amigos, vou ver coisas diferentes, vou aprender novas coisas, achar outras maneiras de se divertir sem ser comprar. Comprar. E levar a criança no supermercado, Bernadette? Então, já ouvi vários especialistas falando assim que, nossa, não é legal, que você acaba comprando mais do que deve, principalmente quando está com o pai. O pai tem uma tendência de ceder mais aos pedidos dos filhos. Mas eu vejo da seguinte maneira. A compra, a ida ao supermercado é uma grande oportunidade de você ensinar a educação financeira para o seu filho. Mostrar o preço. Antes de sair de casa, faz uma listinha do que você vai comprar no supermercado e converse com seu filho. O que você quer trazer de lá hoje? Ele vai falar, eu quero isso. Então, faça um acordo com ele. Tá, você vai comprar isso. E lá no supermercado, ele vai querer o supermercado inteiro, óbvio. Mas você vai falar, lembra do que foi combinado? Lembra da nossa lista? Você escolheu isso. Você quer levar, né, esse chocolate, por exemplo, ou você quer trocar por aquela bolacha? Então, faz essa negociação. Aí a criança vai aprender a ter limites, vai aprender a ter tolerância à frustração, que é importantíssimo dizer não. O não bem dito, pedagogicamente colocado, com amor, com carinho, contextualizado, vai ensinar a criança a trabalhar com frustração. Aí, quando chega na idade adulta, né, ela vai saber lidar com os nãos que eventualmente aparecerão. Então, é legal levar o filho ao supermercado. Não toda vez, porque tem vezes que você está com pressa, você não tem paciência para explicar. Mas você precisa desenvolver o hábito, sim, no seu filho. E ir no supermercado com fome, todo mundo fala que é contraindicado, né? É péssimo. É péssimo porque aí você vai querer levar tudo. E sem lista também. Sem lista. A lista é recomendada. Nossa, a lista é muito importante, né? Os jornaizinhos de oferta, já pega o jornal de oferta e vê, né? Porque a gente está muito condicionada à marca. Mas às vezes tem uma diferença de preço, assim, uma custa 20 e a outra custa 12. É verdade, isso acontece. Isso aconteceu comigo ontem. Um item estava R$20 o quilo, o outro estava 12. Eu falei, vou experimentar o de 12. E me satisfez. Então, a gente precisa parar de ser... A gente é muito condicionado à marca. E há uma infinidade de produtos no mercado. Então, vamos experimentar e vamos ver qual que é melhor. Certo? Adolescente tem muito isso de coisa com marca, né? Tênis de marca, roupa de marca, como se fosse... um sinal de status, sei lá, ou qualidade, né? Isso também, se for trabalhado desde o início, evita esse tipo de coisa, né? Tá um perigo, Célia. Eu escrevi um artigo para o Dinheirama, acho que vai sair essa semana, o Conrado põe essa semana, falando do perigo que está a adolescência. Especialistas apontam que a adolescência está muito perigosa, eles estão se tornando consumistas muito cedo e vorazes, pela falta de acompanhamento familiar. Porque o adolescente é natural ele entrar nessa fase, ele ter um olhar maior para a turma, né? Ele vai ter um envolvimento muito com a turma. Quer se identificar com o grupo, né? E, às vezes, para ser aceito no grupo, ele vai querer ter o celular, ter a calça, ter o boné, ter o tênis. Então, os pais precisam dar limites, precisam conversar, precisam desenvolver valores da amizade, valores pessoais, né? E ensinar esse adolescente a lidar com essa pressão mesmo por consumo. E ver que o meu amigo é legal porque ele é uma pessoa divertida, amorosa, companheira, e não porque ele tem a mochila tal, o celular tal. Então, os valores da sociedade atualmente estão muito perigosos, que estão olhando só para o que eu tenho e não pelo que eu sou. Bernadette, tem um ouvinte perguntando se você sabe falar sobre precatórias. Não, é só o Conrado Navarro. Então, eu me comprometo a trazer o Conrado de volta aqui para falar sobre isso. É a parte de comportamento. Aí, o seu Ferreira pergunta assim, como é que o assalariado vai economizar se as taxas públicas são tão altas? Ele dá o exemplo, a água, R$ 63,00, o esgoto, R$ 57,00, é o exemplo dele. Ele já veio aqui, é um cidadão injuriado com as tarifas da Copasa. A gente fez um programa sobre isso, mas o que você diria para ele?
É difícil, nós somos reféns, né? Dessas altas taxas. Nós pagamos assim, quase metade de um bem que a gente compra, quase metade é de imposto. A gente trabalha 3, 4 meses no ano para pagar só de imposto que a gente paga, que está embutido em todos os produtos, né? E aí cabe ao poder público uma política que favoreça mais ao trabalhador, porque o nosso salário continua o mesmo. Né? E o preço das coisas disparam. Então, nós somos reféns de um sistema econômico vigente. E o que o senhor Ferreira faz, por exemplo, é a parte dele como cidadão, que fica indignado claro. e vai para o rádio reclamar com certeza. Luta contra isso, porque é assim, na mobilização popular, que a gente consegue mudar as políticas públicas que definem essas situações. Né? Outra coisa, só pegando o gancho aí que ele falou de água, luz, assim, em casa nós podemos também diminuir um pouco as contas, né? Aquelas dicas básicas, apagar a luz quando estiver no local, não deixar aparelhos ligados no stand-by, não deixar o celular, aquela luzinha inofensiva, nada, né? Não é inofensiva, ela vai pegar uma parcela de conta. Passar as roupas todas de uma vez só, economizar água utilizando a água da máquina ou do tanque para lavar o quintal, tomar um banho mais rápido, certo? Outra coisa, trocar as lâmpadas, né? Que tem lâmpadas mais econômicas no mercado. Então, são várias coisas que a gente pode fazer em casa para diminuir, né, essa conta no final do mês aí. No governo Fernando Henrique, quando teve aquele racionamento de energia, muita coisa a gente aprendeu. Foi pela obrigatoriedade, mas a gente aprendeu. O freezer, por exemplo, aquele freezer enorme que gastava uma dinheirama uma dinheirama. Aquilo, a gente não tem mais. Todos os aparelhos vêm já falando que eles têm um consumo menor de energia. Muita gente parou de usar até o micro-ondas ou de desligar, não deixar ele ligado, né, na tomada o tempo todo. Algumas coisinhas a gente aprendeu, né? Não sobrecarregar as tomadas. Às vezes você carrega o celular, esquece dele, ele fica lá, está gastando energia toda. Mas é pouquinho. Mas é o que eu falo. Pouquinho mais pouquinho é significativo no final do mês. Outro ouvinte diz assim: quem tem pouco dinheiro não vale a pena colocar na poupança. Você concorda com isso é uma decisão muito pessoal, né? É muito pessoal. Tem gente que acha que mesmo, como eu falo, não pode desprezar valores pequenos. Uma quantidade pequena, que seja por mês, já vai render uma graninha, você tem um dinheiro seguro ali. Os especialistas falam, batem muito nessa tecla. Tem contas que eles fazem, se você guardar R$10 por mês, no final de tantos anos quanto você tem. E é um valor significativo. Ficar na carteira, ele gasta na hora, né? Então, é um perigo. Se essa pessoa tem a disciplina de guardar no lugar da casa e não mexer, ótimo, né? Se não, põe uma chave e joga a chave fora. Bem, entrar em dívida é fácil e quase impossível sair dela, é o que o ouvinte está dizendo. Não pode ser impossível, não. Eu, como educadora financeira, não posso acreditar nisso. É possível pagar dívidas, mesmo que volumosas. É possível. Eu falei, é difícil. Assim, exige. Por que é difícil? Porque exige comprometimento, paciência, renegociação. Você está devendo numa loja, um montante grande, vai lá na loja, conversa, renegocie. De repente, fazer um empréstimo com taxas menores e fazer quitar o cartão de crédito é muito mais vantajoso. Tem gente que tem vergonha de ir à loja quando está nessa situação e deixa quieto. Aí o nome vai para o SPC vira uma bola de neve, tudo, né? Vira uma bola de neve. Então, a gente não pode, assim... A maioria, todo mundo passa por isso. Isso aí é algo assim administrável. Então, impossível não. É preciso ter realmente esse discernimento. Por quê? Para a gente viver bem, para a gente viver com mais saúde, para a gente viver com mais felicidade, para a gente aproveitar a vida, para a gente poder olhar no olho do parceiro da gente, olhar para os filhos, né? Conversar com a sua turma, porque tem muitos jovens endividados, porque tem aqueles cartões, né, universitários, jovens já endividados. Né? Então é perigoso. Então a gente está perdendo o lado bom da vida. É o que eu falo para os meus alunos: nós nascemos para sermos felizes, nós não nascemos para ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência do seu trabalho. E ele vem. Só que a gente fica com um olhar só nele. E aí vira escravo do dinheiro. E isso aqui não pode. Tá certo. A gente vai fazer mais um intervalo. Volto daqui a pouco. Maria Paula tem mais notícias. E lembrando que se você quiser participar da entrevista com a
pedagoga Bernadette Vilhena. É só mandar um e-mail para nós, jornaldasonze@gmail.com, entrar no nosso Facebook ou ligar para cá, 3623-1333. A gente volta já já. Acesse radioitajubá.com.br. Notícias atualizadas, música e entretenimento. Mande seu alô através do e-mail atendimento@radioitajubá.com.br. Rádio Itajubá, a rádio da cidade, indo mais longe para ficar mais perto de você. Vestibular à distância do Centro Universitário Uninter. Cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC e liberdade para escolher como estudar. Venha para o grupo que é referência em qualidade de ensino. Agora com 4 novos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras e Gestão de RH. Mensalidades a partir de R$ 230. Aproveite que o Brasil vai bem e as oportunidades estão por aí. Acesse vestibularadistancia.com.br e garanta seu lugar. Vestibular Uninter em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ligue 3623-5068. 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Esse axé vamos dançar para a vida celebrar, abraçando a alegria, partilhando o dia a dia com a Unimed Itajubá. Unimed Itajubá. Unimed Itajubá. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas, preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera, telefone 3622-0535, 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Estamos de volta com o Jornal das 11, tendo patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, que funciona no SESI Itajubá. Tem cursos técnicos, tem curso preparatório para o Enem e para o vestibular, e é também um polo de educação à distância do Grupo Uninter, com cursos de graduação e pós-graduação. Temos também o prazer de ter o patrocínio da Unimed, patrocinador novo, e um outro novo patrocinador também, que a gente agradece muito, é a loja de móveis Primavera, que fica na rua Antônio Salomão, ali pertinho do Posto Pirulito. Um abraço ao pessoal do Móveis Primavera. Bem, Maria Paula, tem notícia, tem um comentário da Ana Angélica Souza Marinho, né, o Maria Paula, pelo Facebook. O que a Ana Angélica manda dizer? Eu vou trocar o Souza por Santos. Santos Marinho. A Angélica tá certo. Desculpa aí, Angélica. Ela faz 2 observações. Ali, uma, ela pede para comunicar que até sexta-feira está valendo ainda a encomenda de camisetas para o grupo de aposentados da Unifei em comemoração aos 100 anos da universidade. Tá certo. Então ainda tem mais até sexta-feira. Mais uma semana aí para encomendar a camiseta quem é aposentado da Unifei. E aqui ela faz um alerta, pede uma ajuda sua, porque ontem, com aquelas fortes chuvas que apareceram, né, que bateram em Itajubá, o bairro lá que ela mora é a Estância. Ficou em uma situação muito precária, com enorme dificuldade para os jovens descerem e pegar o ônibus, com problemas preocupantes para passar na ponte de madeira, que está um caos. Ela comenta aqui que, inclusive, a van que traz as crianças corre um enorme risco de passar nessa ponte. Ela mesma, ontem, no horário da chuva, foi lá e ficou sabendo que a correnteza estava levando quase que o carro dela para a beirada do rio. Nossa, então ela mesma passou esse sufoco, deixa esse alerta e pede aí a atenção do pessoal da Secretaria de Obras para tentar amenizar, pelo menos, a situação da Estância depois da chuva. Tá certo. Maria Paula, também tem uma notícia a respeito de uma menininha cuja família vive aqui em Itajubá e que ela está fazendo um tratamento de um câncer raro e que está todo mundo curtindo na internet o progresso, né, do tratamento dela, da cura dessa doença. Celinha, ela chama Emanuela Cabonaua. Ela é conhecida como Manu, e a história dela ficou muito famosa aí nas redes sociais, circulou no site da Globo. Por quê?
Porque no site da Globo? Já circulou na mídia nacional aí. Porque a mãe dela pôs uma fotinho lá no site para explicar que já fazia mais de 7 meses que ela estava fora da quimioterapia. Então, ela estava vencendo o câncer já. E ela, como ela faz o tratamento em um hospital lá em São José dos Campos, a linha que chama GACI, em São José dos Campos, e o hospital está passando por uma crise financeira, uma questão estrutural. Então, foi uma questão de mostrar o trabalho do hospital, mostrar que a menininha veio fazendo tratamento lá, se recuperou, e agora eles querem ajudar nessa divulgação. Então, puseram a fotinho dela e foi muito curtida no Facebook, muito divulgada e compartilhada. Então, por isso que fez esse sucesso. E talvez a mãe dela, a Kelly, que está aqui morando aqui em Itajubá, possa conversar com a gente amanhã. Eu já tentei essa agenda com ela só está vendo os horários. Se der tudo certo, ela vai contar um pouquinho da história da Manu. E a fotinho, quem puder ver depois no Facebook, é uma menina linda e muito sorridente. Como que acha no Facebook, Maria Paula? Celinha, ela está numa página que chama Combate ao Câncer. Só que quem vai estar no nosso do Facebook do Jornal das 11, eu vou colocar o link lá, então é só acessar, no da Célia Renal também, depois a gente compartilha, porque é bem bonitinha a foto e vale a pena compartilhar também. Uma boa ação, né? Muita alegria. Certo. Nossa indústria aí, a nossa empresa, Braz, montadora de helicópteros, também tem notícia a respeito de fabricação e desenvolvimento. Eu nem sei como é que é o jeito certo de falar aí, Paulinha, mas um helicóptero totalmente brasileiro, né? Como é que é isso? Celia, o que foi divulgado? A gente, como itajubense, e acompanhando aí os acontecimentos da cidade, a gente viu que a Braz deu essa dobrada de tamanho nesses últimos anos. E um dos objetivos nesse crescimento, nessa expansão, foi isso, poder produzir a primeira... Tecnologia brasileira, né? A primeira aeronave brasileira, o primeiro helicóptero aqui. Então, o que eles publicaram aí, o que foi divulgado? A Elibraz vai desenvolver e fabricar o helicóptero brasileiro até o fim de 2013. Eles estão na definição aí de qual classe que vai ser essa aeronave. Mas o presidente da empresa, o Eduardo Marson, disse nesta segunda-feira, dia 8, que o modelo deverá ser apto tanto para o uso civil como militar e deve ser capaz de atrair compradores do Brasil e do exterior. O investimento aí para essa criação do helicóptero brasileiro vai variar de 300 milhões de euros a 600 milhões de euros, Celinha. E Itajubá, com certeza, agora não sai mais da história do Brasil. Tá certo. Maria Paula, nosso blog que você está fazendo, você já está conseguindo colocar todas as entrevistas que a gente fez até agora para a pessoa ouvir de novo. Se o doutor Luiz Brandão, por exemplo, está sendo muito chamado, quem perdeu o dia da entrevista dele vai poder ouvir no blog? Pode, Celia. Inclusive, a partir de amanhã, hoje à noite, quem quiser já pode acessar. Então, inclusive, do Luiz Brandão já está disponível. Então, quem gosta de internet, digita lá em cima, lá na barrinha de endereço. Jornal das 11, Itajubá. .blogspot.com. Repete aí, Paulinha. Vamos lá, Jornal das 11, Itajubá.blogspot.com. Se tiver dificuldade de lembrar o Blogspot, que é o que a gente às vezes esquece, digita no Google, blog do Jornal das 11 Itajubá, que vai aparecer. E vocês vão ter acesso a todos os áudios do Jornal das 11, a todas as conversas de Célia Renan. O da Bernadette Vilhena já vai estar lá hoje? Hoje não, vai estar amanhã. A gente pega a gravação no dia seguinte que eu chego aqui na rádio. Tá certo. A Bernadette Vilhena é a nossa convidada de estúdio hoje, é pedagoga empresarial, e a gente está falando sobre o dinheiro, que pode ser muito amigo nosso, não precisa ser inimigo, não. Ô, Bernadette, tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade, né? Tem gente que fala, por exemplo, eu li num texto que você escreveu, lave as mãos porque o dinheiro é sujo. Fala sobre a dificuldade de um rico entrar no céu. Fala que nasceu pobre, vai morrer pobre, que isso é a vida. E que isso aí não é para nós, dinheiro não é para nós. Isso tudo a gente aprende desde pequeno, né? Isso foi um artigo que eu escrevi sobre as crenças limitadoras, né? Então, nós nascemos já numa sociedade estabelecida, e ela tem alguns valores, acredita em algumas coisas, e a gente desde pequenininho vai ouvindo. E isso vai limitando o nosso potencial de ação. Né? Então, eu não posso ter dinheiro porque dinheiro é sujo. Eu quero ir para o céu, então eu não vou ter dinheiro. Então, são crenças, né, que nos levam a ter uma relação ruim com o dinheiro. Certo? Então, é preciso ressignificar isso. Entender qual o papel do dinheiro na vida. Eu acho que dinheiro não traz felicidade. Acho que felicidade é algo seu, é uma conquista da sua alma, uma conquista da própria. Certo? O dinheiro, ele está aqui, nós precisamos dele para estarmos bem no planeta. Certo?
Só que a gente não pode delegar a nossa felicidade ao dinheiro. Se fosse assim, não teríamos índices altos de suicídio e depressão entre pessoas milionárias. O dinheiro não vai cobrir o vazio existencial que nós temos, certo? Ele cuida, ele está aqui para a gente ter uma casa, para a gente ter um médico, ok. Mas a gente tem que ter um olhar para ele tranquilo. A felicidade não está ali. Está na conquista pessoal, no relacionamento afetivo saudável, na realização profissional. É ali que está a felicidade. Felicidade de estar vivo. Eu queria fazer um comentário, porque eu vi outro dia uma palestra de uma médica falando sobre pesquisas feitas com escaneamento do cérebro para saber o que fazia a pessoa ficar plena, satisfeita. Que a impressão que tinha era que o principal fator de satisfação do ser humano era o dinheiro. Depois, o poder, em terceiro a beleza, ou não me lembro bem a ordem desse segundo e terceiro, mas o dinheiro eles achavam que ia ser a resposta que ia sair daqueles exames que foram feitos no cérebro das pessoas. E os cientistas se surpreenderam porque descobriram que não, que a área da satisfação no cérebro, ela era acionada quando a pessoa aprendia alguma coisa, e não quando ela ganhava algum dinheiro, mas quando ela aprendia, seja qualquer coisa que fosse, aprender a ler, por exemplo, aprender uma coisa nova na vida. Em segundo lugar, se superar era uma das fontes principais de satisfação, que não era dinheiro, nem beleza, nem poder, era aprender e se superar. E a gente aprende, por exemplo, a viver de um jeito melhor, né? Com esse ensinamento que você está dando aqui agora, que eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando o programa vai hoje começar a fazer a listinha de coisa dos gastos. Vai lá no I99 comprar um porquinho de plástico. Isso. Ou de cerâmica. Ou fazer o seu com algum vidro que tem em casa. Não precisa nem ir lá comprar, dinheiro, né? Não precisa nem gastar o R$1,99. Você vai, você pega um vidro, né? Isso, que você faz um tem lá. Na tampa. É claro, decora, coloca, né? Deixa ele elegante, charmosinho e começa a juntar o dinheiro. É interessantíssima essa pesquisa, né? Isso que eu falei, o ser humano tem uma ânsia de evolução, de bem-estar, certo? E isso, claro que o dinheiro proporciona isso, certo? Mas só que isso é muito efêmero. Se você não olha para si, cuida de você e dos seus relacionamentos com muito carinho, com muito amor, com muita fé, você não vai ficar feliz. O ser humano precisa focar realmente na espiritualidade, no desenvolvimento da fé, de uma maneira para ele ficar mais tranquilo, mais consciente e poder trabalhar com essa realidade. Entendeu? Porque realmente o que você disse, senão não teria gente milionária sofrendo, né, tendo problema existencial, tendo depressão, não é? Bem, eu queria que você falasse sobre empréstimo consignado. Tem uma verdadeira campanha publicitária já há algum tempo em torno das empresas que fazem o empréstimo consignado, né? O aposentado é um dos clientes preferidos dessas práticas, né? Eu queria que você falasse sobre o perigo que a gente corre ao fazer isso sem observar as consequências e sem observar a nossa capacidade de endividamento. A oferta de crédito, né, está muito grande. Por um lado é bom, claro, né? Só que é um perigo, porque as pessoas não têm planejamento para fazer isso. O aposentado, muitas vezes, pesquisas já apontaram que ele pega esse dinheiro não para atender necessidades pessoais, e sim para atender necessidade de filhos, netos, né? Até a pessoa até assume o compromisso que vai pagar para ele e acaba não pagando. E aí ele fica com o seu orçamento, que já é pouco, comprometido. Então, como o cartão de crédito cheque especial, é preciso usar esse empréstimo consignado de uma forma inteligente. Saber a taxa de juros, saber aonde você está pisando. Porque a gente, na pressa de querer solucionar o seu problema financeiro agora, você não pensa a longo prazo, você não vê a taxa de juros, quanto que esse dinheiro que você pegou, esses R$800, no final, quanto que ele vai me custar? Então, é preciso fazer a conta e é preciso estar com o emocional muito bem estruturado para não deixar se levar pelo momento, tá certo? Porque essas empresas, elas estão na função delas, que é oferecer esse serviço. E ela vai querer oferecer esse serviço. E nós, como consumidores, precisamos estar atentos, argumentar, conhecer, não ter vergonha de perguntar. Tem gente que tem vergonha de pedir desconto. Desconto é direito.
certo? Mas o que vai pensar de mim se eu pedir desconto? Não. Peça, é seu direito. Então, atenção com os empréstimos, atenção com a facilidade, tá certo? Façam as contas. Bernadette, agora, no caso de uma pessoa realmente ter uma necessidade, estou pensando, por exemplo, em quem está nos ouvindo agora e que não tem dinheiro guardado na poupança, não tem outra saída, né? Tem uma casa própria, por exemplo, e por uma emergência, às vezes de saúde na família ou qualquer outra, precisa de fato de um grande dinheiro de repente. Aí tem gente que vende a casa, vende o patrimônio que tem. Qual que você aconselha, nesse caso de uma pessoa ter necessidade por causa de uma saúde? É melhor pedir dinheiro emprestado no banco, vender a casa? O que você acha que ela deve fazer? É preciso assim, ter muita tranquilidade, né? Principalmente essas coisas acontecem em momentos difíceis, onde fica muito complicado você ter um olhar mais sereno, né? Então converse. Faz no desespero. Faz no desespero, né? Então tente conversar com um amigo próximo que entenda um pouco mais de finanças, tente consultar um especialista para poder ver qual é a melhor solução, conhecer o que é oferecido. Às vezes a gente é muito imediatista, vou vender aquele bem, mas às vezes você tem, de repente, um banco que tem a taxa menor, as taxas são menores, vale a pena você ir lá. Então, o conhecimento liberta. O conhecimento é fundamental. Então, mesmo em momentos de crise, fica um pouco tranquilo, vai buscar pessoas que saibam te orientar. Não tome a primeira, sabe? Porque geralmente você quer vender aquela casa, você acaba vendendo ela por um valor até menor, porque você está muito desesperado. Na bacia das almas, né? Como aí é complicado, você perde muito dinheiro. Então vamos conversar com gente que entende, que vai aconselhar você da melhor maneira. Tá certo. O senhor José Vicente, lá do bairro do Cruzeiro, está nos ouvindo e ele parabeniza o Jornal das 11 e ele diz, Bernadette, é nota 10. Nossa, obrigada. É uma visão que todo mundo precisa. Essa conversa tem que estar na igreja, nas praças. O seu José Vicente está mandando um abração para nós e encerra dizendo, dinheiro não é tudo. Exatamente. Bernadette, pegando o gancho da fala dele, essa conversa tem que estar na igreja, nas praças. Nós estamos aqui falando com um público grande. Se eu tivesse feito um sorteio hoje, que as pessoas falam o bairro onde ela mora, liga aqui e fala o bairro onde ela mora, você ia ver que tem gente nos ouvindo em todos os bairros da cidade, não só os bairros urbanos, mas como na zona rural. Então, é uma forma da gente ajudar a estar formando, né, pessoas com essa preocupação. Isso tinha que estar na escola desde cedo, não tinha? Na escola desde as crianças pequenininhas, para ensinar mesmo ali. Eu já vi, por exemplo... eu lembro que no G9 tinha isso. Eu já vi turminha de escola, nos pituxim mesmo, nos menininhos pequenininhos, indo com a professora no supermercado. Né? Isso não faz parte do currículo escolar assim formal ou é um tema transversal? Eu não sei. É um tema transversal, só que nós já temos a ENEF, que é a estruturação de uma norma para a educação financeira infantil. Tanto que no Dinheirama eu fui coordenadora de um projeto de educação financeira infantil montado para atender mesmo as escolas, como sendo uma disciplina dentro da grade, porque é trabalhado na matemática, né? Como você vê, minha filha também já foi ao supermercado, né? Só que essa lei sendo aprovada, vai ser obrigatório todas as escolas terem educação financeira infantil. Ah, é? Que bacana. A partir de que série? Então, desde os pequenininhos, desde do primeiro, que já são alfabetizados, já sabem fazer as primeiras operações matemáticas, então a gente já vai levar esse conceito para a escola. Eu faço parte de um projeto também voltado para a escola, que é o Saber Financeiro, uma empresa de São Paulo, onde eu converso muito com educadores e pais sobre essa questão da educação financeira infantil escolar. Então, é um projeto, né, voltado somente para a escola, né? Porque se você forma essa criança desde pequenininho, ela vai levar os conhecimentos para casa dela e ela vai ser um adulto consciente. Você, quando esse projeto que você está falando, você tem contato com os pais, você conversa diretamente com eles? Converso. O que eles levam para você? Qual é a maior dificuldade? Deve ter uma dificuldade que é comum a todos. É saber dizer não para os seus filhos. Os pais estão com medo de dizer não. Os pais estão por culpa, estão cedendo, estão fazendo mal, infelizmente, para os filhos. Né? Porque eu estou fora o dia inteiro, então eu vou suprir, vou dar tudo que ele quer. Aí eu pergunto, o que uma criança de 6, 7 anos vai ganhar tendo um iPhone? Precisa? Celular, um bem tão né? caro, um celular caro. Né? Será? Então, eu levo esses questionamentos dolorosos né, para eles, porque a fala é essa.
Nossa, meu filho está um tirano, ele quer, e ele fica irritado, ele fica bravo. Então, os pais são responsáveis, são educadores, são responsáveis para formar um ser humano que também consome, certo? Então, é preciso dizer não, contextualizando esse não, formando essa criança, para ela entender o valor de estar por aqui, de ser. O não traumatiza ninguém, né? Um não bem colocado não traumatiza. Ele ajuda a trabalhar a frustração. O que é isso? A criança vai ficar triste, vai ficar chateada, mas ela vai desenvolver o entendimento e a tolerância. Daí ela chega na adolescência, ela está querendo namorar uma pessoa, a pessoa não gosta dela, vai dizer não, ela já vai ter ferramentas para lidar com a frustração. E não vai ficar tão desesperada. Bernadette, para pais que têm condições de dar mesada para o filho, por exemplo. Porque muita gente não tem a menor... Aliás, a maioria absoluta das pessoas não tem condição de dar mesada, nem dar o dinheiro para o filho comer na escola. Né? A gente sabe que essa é a nossa realidade. Mas para os pais que têm condição, você acha que é importante ter esse valor mensal ou que é ir dando toda hora que o filho pede? Não, o pai, eu quero um sorvete. O pai, eu quero um açaí. Vai dando ou é melhor dar a mesada? Não, a mesada é um instrumento muito eficaz de educação financeira. Quando eles são pequenininhos, 7, 8, 9 anos, é melhor dar quinzenada, porque a cada quinzenada. Porque a criança vai saber administrar esse recurso, esse dinheirinho, por 15 dias, por 2 semanas, é mais fácil para ela. Aí depois dos 10, 11 anos, você pode dar um valor mensal. Não precisa ser um valor grande, não. Vai variar também de acordo com a família. E não é porque, eu bato muito isso com os pais lá, não é porque você tem, felizmente, uma conta bancária folgada, que você precisa dar uma quantia enorme para o seu filho. Ele precisa lidar com limites. Então, você precisa dar bem menos para ele por mês, para ele poder trabalhar com isso. E aí ele vai administrando esse dinheiro. Tem pais que incluem na mesada o lanche da escola, aí a criança já vai aprendendo, né? Agora, mesmo para os pais que não têm condição, como você falou, que a grande maioria, de dar um dinheiro para esse filho, ele vai aprender educação financeira no exemplo. O exemplo arrasta. Então, você pensa bem como você lida com as questões financeiras dentro da sua casa. Qual é a sua fala em relação ao dinheiro? Como você lida com o seu companheiro ou companheira as questões das contas? É desespero? É conversa? É raiva? Porque a criança está absorvendo, ela está aprendendo. Eu ouvi muito nesse cursilho que eu fiz no fim de semana, Bernadette, mães dizerem o seguinte: eu peço um favor para o meu filho, ele só faz se eu pagar. Nossa, horrível isso. Eu só vou no supermercado se me der R$1. Não, tá muito mercantilista. Ou se me pagar um sorvete, né? Não. Isso acontece pra caramba, né? Meu Deus, eu falo tanto, não pode. Porque eu nasci, né, filha da Mariana do Guido, inserida naquela família, eu tenho obrigações ali, né? De ajudar os meus pais, de fazer um favor, de cuidar deles. Por amor. Amor. Troca, jamais. Ele vai começar a ter essa troca no mercado de trabalho, né? De fazer nessa relação aí, né? De fazer uma bijuteria e vender na escola, de fazer um bolo e levar e vender na escola. Mas essa troca, não. Porque as relações precisam ser baseadas no afeto, no amor, no carinho. Para você, sabe, formar uma criança para paz, uma criança nova para esse mundo, tá? Que quando estiver lá na velhice, vai cuidar dos pais com amor, com carinho. E trocar presente por nota boa na escola? E de jeito nenhum, eu sou contra, não é de jeito nenhum. Você está na escola para você se formar como ser humano melhor. Aprendizagem te dá conhecimento, te dá satisfação, como a pesquisa falou, para você não ceder, para você saber ser crítico, você saber que país que você vive, que político que você tem, saber votar. Então, o conhecimento é para te engrandecer, não é para você ganhar dinheiro. De jeito nenhum. Jamais, gente. Troquem notas por dinheiro, por favor. Tá certo. Ô, Bernadette, a gente está falando aqui sobre fazer o dinheiro ser suficiente até o fim do mês, mas isso independente do quanto a gente ganha. Porque quem ganha muito também gasta além, né? E aí fica apertado também, né? Eu tenho contato com famílias de alta renda, eles estão bem endividados, viu, gente? Não é só nós, a classe média. Eles estão bem endividados, porque você vai gerando necessidade. Eu tenho dinheiro, vou comprar uma casa na praia. Essa casa na praia vai gerar um custo.
certo? Então, quanto mais você ganha, se você não puxa o freio de mão, mais você gera necessidade que não precisa. Por outro lado, eu vejo também gente que critica assim, fulano tem tanto dinheiro, por que ele não fez isso ou fez aquilo? Aí eu sempre respondo, ele tem tanto dinheiro justamente porque ele não fez isso, não fez aquilo. Porque ele soube ganhar o dinheiro dele, né? Não sei se... guardar, gerir melhor o dinheiro e não ceder muita tentação. Então, a gente não pode sair por aí também condenando as pessoas que têm dinheiro. O dinheiro é fruto de trabalho, é fruto de inteligência financeira, é fruto, né, de se organizar. Todo mundo pode ter uma conta bancária tranquila. Vamos estudar, vamos trabalhar para isso, entendeu? Voltando à questão da educação dos filhos, uma vez eu vi uma pessoa dando uma dica que eu achei muito legal. Falou, olha, se você dá uma mesada para o seu filho, dê a ele 3 envelopes. Um envelope onde ele vai guardar o dinheiro, que ele vai colocar o dinheiro que ele vai guardar, o outro que ele vai usar e o outro envelope que ele vai fazer, doar para alguém que está precisando ou comprar alguma coisa para alguém que está precisando. Isso é bacana, né? É muito bacana. Por menos que seja esse dinheirinho. Né? Eu já falei sobre isso em artigos também, dos envelopes. É importantíssimo despertar solidariedade na criança. Por exemplo, você ganhou uma roupa nova, vamos olhar uma roupa que está nova também e vamos doar para quem precisa. Não doar o brinquedo quebrado e nem a roupa rasgada, porque ninguém merece, certo? Isso vai para reciclagem, para outra coisa. Mas vamos doar algo que já não serve muito mais para mim, está bom para outra pessoa. Então, você pode fazer outra pessoa feliz doando um tempo de conversa, indo no Lar da Providência conversar com as pessoas, certo? Então, ensinar isso para as crianças, né? O olhar ao próximo. A Márcia Deotti está dizendo que está prestando muita atenção no programa e que precisa seguir as dicas. Boa sorte, vamos lá. Ô, Bernadette, você tem algum... você faz palestra, você fala sobre isso, não só no Colégio Itajubá ou com o projeto que você tem lá com a escola, mas publicamente, assim, que as pessoas possam ir te ouvir? Faço palestras em escolas, né? Já fiz palestra em algumas escolas aqui de Itajubá também, falando sobre, para as crianças, para os pais, falando sobre essa relação com o dinheiro, sobre o que é ser rico de verdade, né, que eu falo para o ensino médio, né, e é bacana, eles ficam bem atentos, assim. Eu faço palestra para os pequenininhos e é tão lindo vê-los, como eles têm discernimento, como eles são maravilhosos, né, e então é bem gratificante, sim, Célia, eu faço sim. Tá certo, a dona Zali está nos ouvindo. Ela disse o seguinte, fui conhecer a Célia na Casa Centenário, achei ela linda. É mesmo. Muito obrigada, maravilhosa, carinhosa e muito educada. Realmente, ela me visitou na sexta-feira, ela é nossa ouvinte, foi lá me conhecer, professora, aposentada, e ela deixa um forte abraço para nós e disse que quase foi fazer o cursilho também, mas não pôde ir porque ficou cuidando da mãe. Que pena, a gente iria ser parceira lá nesse encontro maravilhoso que é o Cursilho Feminino. A Sônia Daniel, que é nova presidente da Associação de Moradores do bairro Santo Antônio, ligou também para dar os parabéns para nós. Cada dia nosso programa está melhor. Eba! Muito bem, parabéns. Sônia Daniel, muito obrigada. Bernadette, chegamos ao fim da nossa prosa. Você viu como é que 1h30 passa pouco, rápido aqui? Tem muita coisa para falar e não deu tempo. Se você puder voltar sempre, volto, sim. Porque isso é um processo, não é falando um dia que a gente consegue que as pessoas mudem o seu comportamento, né? Mudança de comportamento é um trem difícil. Nossa, leva tempo e dedicação. E você, se puder, se tiver disponibilidade de voltar sempre aqui para a gente dar essas dicas, reforçar a importância do que você está falando, sinta-se convidada e o programa está disponível para isso, Bernadette. Ótimo. Né? Volto sim, só me chamar. Né? Gosto muito de estar, né, em contato com os ouvintes. Eu acho que a gente atinge muita gente, né? E leva uma sementinha mesmo para entender. Então, a mensagem é essa. Vamos trabalhar ao nosso favor, vamos buscar a felicidade, buscar o enriquecimento da alma, o enriquecimento do nosso coração. É para isso que a gente está aqui no planeta, certo? Porque às vezes a gente é muito rico na conta bancária, mas é pobrinho, né, de alma. Então, vamos trabalhar bem para cuidarmos das nossas finanças com carinho, não ter medo de olhar para a conta, tentar segurar para não se endividar, tá? Para a gente ficar menos doente, para ter mais felicidade. Tá certo. Obrigada, Bernadette. Eu que agradeço vocês, tá bom? Pelo convite. Tenha uma boa tarde. Amanhã nós vamos falar nós vamos tentar trazer a mãe da garotinha, né, da Manu,
para que ela venha contar a história da filha dela, que está fazendo um tratamento de um câncer raro e está tendo sucesso, graças a Deus. E nossa convidada também amanhã é a vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. Nós vamos falar sobre os problemas comuns a todas as mulheres, como as creches, por exemplo, a falta, assim, as crianças que estão fora das creches em Itajubá. Esse vai ser um dos temas do nosso programa de amanhã. Quero registrar a participação da Anaís Rocha, que está sugerindo também assuntos importantes para a gente trazer aqui, como, por exemplo, onde fazer laqueadura ou vasectomia gratuitamente aqui em Itajubá. Eu não sei responder isso, mas é uma pauta para o nosso programa. A Anaís também está sugerindo que a gente traga pessoas dos bairros aqui para que eles divulguem se tem atividades esportivas e de lazer em seus bairros, que às vezes as pessoas não participam porque não conhecem. E ela também está dando uma sugestão da gente trazer aqui alguém que fale sobre dicas e sugestões para melhorar a utilização das eco bags, que são essas bolsas que a gente deve levar no supermercado para não usar a sacolinha plástica que faz mal ao meio ambiente. Bem, essas são as sugestões da Anaís Rocha e nós vamos incluir na nossa agenda, aqui na nossa pauta do Jornal das 11. Eu quero agradecer a participação de todos os ouvintes, a atenção de todos no nosso papo hoje com a Bernadette Vilhena. Quem perdeu vai poder amanhã ouvir no nosso blog, que é, como é que é mesmo, Paulinha? Jornal das 11, itajubá.blogspot.com. E hoje à noite também, às 23h30,